E o nosso assunto hoje é a posição do Brasil no cenário internacional. Nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olá, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Henrique. É um prazer estar aqui. Estamos prontos para poder responder as perguntas. Ótimo. Senador, vamos começar falando da nova rodada de tarifas que o governo americano vai impor aos produtos brasileiros para serem importados lá para o país. O senhor, como é que isso vai afetar a nossa economia? Como é que isso pode afetar os nossos produtores? Olha, lamentável essa situação. É algo que a gente precisa diminuir essa temperatura, sentar na mesa com os americanos, poder conversar de uma maneira assim, no mais alto nível, para tentar, num primeiro momento, caso por caso, setor do agro, setor da indústria, tentar minimizar esses impactos, ganhando um tempo para poder se organizar, porque se você for fazer as contas, em termos de dias úteis, nós não temos nem 10 dias úteis para poder resolver esse assunto. Além disso, promover ações em que, demonstrando com as autoridades americanas, que quem perde com isso não é só o Brasil. Os Estados Unidos também perdem, porque o balanço do equilíbrio comercial entre Estados Unidos e Brasil é muito favorável para os Estados Unidos. E nós somos um parceiro comercial que temos bons produtos, produtos com sanidade e qualidade, e que com certeza, a partir do momento que faltar nos Estados Unidos, vai fazer falta para a sociedade americana. Qual o senhor acha que deve ser a postura agora do governo brasileiro? Como pode abordar essa questão para, como o senhor falou, diminuir um pouco a temperatura e garantir um cenário que seja o melhor possível para as duas economias? Bom, essa questão está sob a responsabilidade do vice-presidente Alckmin. Na minha avaliação, a pessoa certa para o lugar certo. Foi governador de São Paulo, é um cara equilibrado, ponderado, que sabe como funciona toda essa cadeia produtiva, principalmente ligada no agronegócio, também tem conhecimento do setor da indústria, que o estado dele também é muito forte nesse caminho. Entendo que é a pessoa certa e convicto estou de que o que depender dele, essa situação poderá ser minimizada, no mínimo. O senhor, além de presidente da Comissão de Relações Exteriores, é também representante de um estado que é fortemente exportador. O senhor recentemente aprovou um requerimento para que uma comissão de senadores vá aos Estados Unidos, possa conversar com autoridades americanas. O que o senhor espera do resultado dessa ação? Henrique, boa pergunta. Logo que eu me elegi de novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui do Senado, no início do ano, eu recebi a visita de vários embaixadores. Os caras vêm para poder te cumprimentar, te desejar boa sorte, faz parte da diplomacia. E um daqueles que veio lá atrás, isso em fevereiro, hein, pessoal? O encarregado de negócios da Embaixada Americana, que é o que responde pelo cargo de embaixador, ele fez um convite claro para a gente. Falou assim: senador Nelsinho Trade, organiza um grupo de trabalho, vamos promover uma interlocução melhor e maior entre os congressistas americanos e os brasileiros. Ora, se ele fez isso lá atrás, você pode ter certeza que, por mais zeloso que seja no mister que está respondendo na Embaixada Americana, isso foi demandado por alguém lá dos Estados Unidos. E se isso foi demandado, é sinal de que precisa sim ser incrementada, ser cultivada, ser fomentada essa relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Não pode ficar dessa maneira em que se conversa mandando carta daqui, carta de lá. Não pode. E por que eu estou falando isso? São mais de 206 anos de relação diplomática com esse país. Não são 206 meses, nem 206 dias. São anos.
São 2 séculos de relações diplomáticas. Então a gente tem que lançar mão disso, porque não é com qualquer país que a gente tem esse indicador, sentar na mesa, olhar no olho e procurar entender o que está acontecendo. Porque da forma que está, é um diz-que-me diz-que daqui para lá, que não leva ninguém a lugar nenhum. E o prejuízo que está sendo demonstrado nessa situação é muito forte, principalmente para os estados produtores, como é o caso do meu estado. Eu tenho aqui uma reportagem que mostra, olha aqui, eu vou pedir para ele focar aqui. Olha só, olha o que aconteceu. 5 plantas frigoríficas no meu estado vão parar a produção de carne destinada aos Estados Unidos. Eu sou representante desse estado. Tem cidade que tem essas plantas frigoríficas que dependem exclusivamente desses empregos. Como é que vai ficar isso? Então, eu estou fazendo a minha parte com a legitimidade que essa casa me deu de presidente da Comissão de Relações Exteriores. Estou botando a comissão proativa, montando esse grupo de trabalho, com o apoio do presidente Davi. Muito importante eu ressaltar isso. Vamos montar esse grupo de trabalho e vamos aos Estados Unidos para discutir essa questão. Muito bom, senador. Como o senhor falou, os Estados Unidos continuam sendo um dos nossos principais parceiros econômicos. Nós também somos um parceiro importante para ele. O senhor falou há pouco sobre diminuir essa temperatura. Será que um componente ideológico, o próprio presidente Trump, na carta que enviou, fala da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que isso está contaminando um pouco esse debate político e econômico? Uau, nós não podemos desprezar esse assunto. Esse é um assunto que existe. Não dá para a gente tapar os olhos em relação a essa questão. Vai ter um momento que esse assunto vai vir para a mesa, você pode ter certeza. Não tem como achar que você vai resolver a questão comercial e esse assunto vai ficar para lá. Nós temos que ter maturidade, sensibilidade, sensatez para saber ouvir, acolher e tomar as medidas que precisam ser tomadas. Muito bem, senador. Entre outras coisas que o presidente Trump falou, estava a questão dos BRICS, a relação do Brasil com os BRICS, políticas econômicas relacionadas aos BRICS. E, recentemente, aqui no Congresso Nacional, no primeiro semestre, nós tivemos o 11º Fórum Parlamentar dos BRICS. O senhor foi um dos anfitriões desse evento. O que é que a gente pode tirar? Quais foram as principais discussões que vieram desse Fórum dos BRICS? Olha, a gente recebeu aqui 19 países que, direto ou indiretamente, fazem parte desse contexto do BRICS. Os parlamentares, que nós tivemos a responsabilidade como anfitrião de receber quase 190, a gente recebeu 190 parlamentares do mundo afora. A fala principal foi o seguinte: não é nada contra esse país, ou contra dólar, ou contra quem quer que seja. É algo de ser a favor de você mesmo que está ali inserido, sem agredir ninguém. Foi reforçado a questão de que esses países que compõem o BRICS precisam se unir na ideologia, na filosofia do multilateralismo. Porque a gente sabe que, em função das grandes potências do mundo, não dá para você ficar isolado. Ou você junta aquelas que são emergentes, que são médias, para ficar forte, ou então você vai ficar à parte de todo esse movimento econômico. E o Brasil, que é um país extremamente, essencialmente, que está no seu DNA, ligado ao agronegócio, à exportação de alimentos, nós não podemos deixar esse cenário sair do nosso horizonte. Então isso foi, de uma maneira assim, muito respeitosa, muito sensata, cultivado, sem atravessar nenhuma linha que possa causar sensibilidade no campo de relações internacionais, apenas demonstrando que o que está se organizando aqui é algo para ajudar esses países que estão se organizando. E ponto.
O senhor acredita que a participação do Brasil, esse período de liderança, a presidência do BRICS, pode ajudar nas discussões, como o senhor estava falando, de melhorar, onde nós já temos a vocação econômica, melhorar nossas exportações, as nossas relações com outros países também? Entendo que sim, até porque eu comecei o meu mandato aqui em 2019. Na época, o presidente era o Bolsonaro, ele sediou aqui no Brasil, na mesma condição do presidente Lula agora, que fez essa cúpula no Rio de Janeiro, o Bolsonaro fez aqui em Brasília. E vieram o presidente da China, presidente da Rússia, da Índia, da África do Sul. E eu estava lá presente. O que foi discutido ali? Exatamente a mesma coisa que está sendo discutida agora. Fortalecimento de interlocução entre esses países para se fortalecer comercialmente. O que você vai esperar de quem está sentado na cadeira de presidente da República? É exatamente o que o Bolsonaro fez e o que o Lula está tentando fazer. Então, isso faz parte de quem está ali, gente. A responsabilidade que está nas costas de quem é presidente da República é muito grande. Não dá para o cara virar as costas para lá ou para cá em função de algum conflito que possa estar na mesa da negociação. Sempre com muito respeito, com muita diplomacia. E o papel do Senado nessa discussão dos BRICS com esses outros países? O senhor acredita que foi satisfatória a relação aqui no fórum? Extremamente satisfatório, pacífica, todo mundo respeitando as questões sensíveis do outro país. O que eu disse para você, eu volto a dizer. A intenção principal desse encontro que foi feito aqui não é ser contra ninguém, mas sim a favor desses que participaram. Ótimo. Vamos falar um pouquinho mais de outras coisas do cenário internacional, senador. É inevitável, quando nós vemos atualmente o cenário internacional, não pensar nos conflitos que estão acontecendo, em grande parte no Oriente Médio e também na relação da Rússia com a Ucrânia. Queria começar pensando e conversando com o senhor sobre os conflitos de Israel com o Hamas e de Israel com o Irã. O senhor, inclusive, fez a tentativa de repatriar, de resgatar brasileiros nessa situação. O senhor podia comentar um pouco sobre isso? Podia. Olha, é uma briga milenar essa aí, né? Qual que é o DNA do Brasil? Perguntei para você, perguntando para o telespectador. O nosso DNA é pacífico. Você não vai ver o Brasil entrando em guerra com ninguém, porque isso não é da nossa história, isso não vem da nossa genética. O que eu entendo que a gente tem que fazer? Promover com os organismos internacionais ações para poder cessar fogo e promover a paz. Ao invés de ficar pendendo para lado A, B ou C. Não é esse o papel que sempre foi o papel do Brasil. O papel do Brasil é entrar num conflito como esse, pegar a mão de um e de outro e procurar fazer a paz. Isso que o Brasil deve promover. Não só esse conflito do Irã com Israel, como também da Rússia com a Ucrânia. Em vez de ficar pendendo para lado A ou B, vamos lá promover a paz desse povo. Porque é isso que o Brasil sabe fazer. E como é que a diplomacia brasileira poderia atuar nessa perspectiva? Ao mesmo tempo, como é que o Congresso, como é que o Senado poderia atuar para arrefecer, para manter essa tradição diplomática brasileira de paz, de fim de conflitos? Justamente agregar valor e força com os organismos internacionais que têm esse mister. ONU, os organismos que estão tentando promover essa pacificação. Tendo um país como o Brasil emergente do jeito que está, com certeza vai ser um peso que vai ser olhado no cenário internacional. Entendi. Aqui eu falei brevemente anteriormente que houve uma tentativa de repatriar brasileiros. O senhor acredita que ainda é necessário? A gente precisa continuar acompanhando esses conflitos para verificar que outras alternativas podemos tomar, pensando na população brasileira que está nesses locais de conflito? Bom, primeiro que a situação que ocorreu lá foi em função do início desse conflito. Ninguém estava esperando que ele fosse assim, bum, acontecer da noite para o dia, como aconteceu. Os brasileiros que estavam lá estavam numa missão, convidado que foram pelo governo de Israel. A partir do momento que isso
acabou sendo deflagrado e eles entraram em contato conosco, da nossa comissão, a gente promoveu ações para poder trazer esse pessoal de volta. Aqueles que lá vivem, que lá moram e que lá trabalham, é uma outra situação. Então, a gente tem que procurar medir isso. Isso vai depender muito do juízo de cada um lá, se volta para o Brasil ou se continua arriscando a sua vida, ficando num lugar que tem conflito dessa natureza. A gente falou um pouco sobre os conflitos, mas também trazendo um pouco da discussão dos BRICS, pensando no caso da Ucrânia e da Rússia. O presidente Trump agora recentemente também está pressionando, dizendo que é preciso que os BRICS tenham outra postura com a Rússia. O senhor vê alguma possibilidade nesse sentido? Acha que deve ser outras medidas tomadas? Como é que o senhor vê essa situação da Ucrânia e da Rússia? O presidente Trump, nesse sentido, assim como ele fez também na guerra do Irã com Israel, está tentando o cessar-fogo e a promoção da paz, inclusive com encaminhamentos de sobretarifa para a Rússia, caso isso não venha acontecer. Gente, ninguém ganha nada com guerra. Nem aquele que guerreou e ganhou, tampouco aquele que guerreou e perdeu. Guerra não serve para nada, a não ser para matar inocente. Eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso não cabe. A gente tem que procurar unir todos os esforços daqueles que pensam como a gente está pensando para poder pacificar esse povo. O Papa fala nisso nas suas pregações, a ONU fala nisso nessas suas pregações e o Brasil com os países pacíficos tem que formar coro nisso aí, para eles poderem entender que esse não é o caminho que leva nada a lugar nenhum. Muito bem. Vamos mudar de assunto agora, senador. Falar um pouco de COP30. Mais um evento internacional importante que vai ser sediado aqui no Brasil, lá em Belém do Pará. Como é que o Senado está acompanhando os trabalhos preparatórios para a execução da COP30 aqui no Brasil? O Senado está inserido nesse contexto. Esse senador é presidente do Parlamento Amazônico. Vai ser a primeira COP a ser realizada num território amazônico. Eu tenho a certeza que o Pará está vivendo, está respirando isso. A capital Belém está sendo preparada. Nós temos na linha de frente de todo esse receptivo um governador com cases, com dados extremamente fortes para ser passado mundo afora da sua atuação no campo ambiental. O governador Helder Barbalho com certeza vai saber repassar isso mundo afora, vai ser um excelente anfitrião. O calor, o carinho do povo paraense vai suprir as eventuais problemas e situações de estrutura que possa vir a ter, porque o mundo vai lá para Belém. Então, eu penso que vai ser muito produtiva essa COP com recados muito importantes para o mundo, na questão das mudanças climáticas, nas questões ambientais de desmatamento, queimada, tráfico ilegal de madeiras, garimpos ilegais, tudo isso com certeza vai ser muito bem debatido. Então, o senhor acredita que é uma boa oportunidade para o Brasil para esclarecer todas as nossas posturas em relação a esses temas, conseguir debater com o resto do mundo essas questões também? Tenho certeza disso, Henrique, até porque a gente quando vai para fora e toca nesse assunto, a narrativa que vem de lá para cá, muitas delas erradas, mostra que a nossa questão ambiental, ela precisa ser de forma mais clara e transparente, esclarecida de acordo com aquilo que é a verdade. Nós temos sim um dever de promover a floresta em pé, de que ela possa valer mais do que a floresta derrubada, e eu tenho a certeza que a COP30 vai servir para isso. Há também a previsão dentro da COP de debate entre parlamentares do mundo inteiro. Qual a sua expectativa para esses debates que vão ser travados entre os parlamentares? Muito positiva, porque esse é um tema em que aqueles que atuam nesse campo ambiental, eles são muito presentes, eles têm um idealismo a toda prova e com certeza vão ser debates extremamente produtivos, mas mais do que isso, nós vamos dar oportunidade para esses que muitas das vezes falam sem conhecer a nossa realidade, para que se conheça a nossa realidade e a partir daí mude a concepção em relação às questões ambientais do Brasil.
Ótimo, senador. Algum tema que acha que vai ser mais difícil de tratar lá? Por exemplo, a questão da exploração do petróleo na margem amazônica do petróleo? Bom, todo mundo sabe que lá em Belém, no Pará, o tempero da culinária paraense tem uma pimentinha que não poderia deixar de ter também nessa programação. É lógico que isso aí é um tempero a mais para essa discussão. Nós vamos estar lá para participar dela. Ninguém melhor de quem está envolvido nisso, que tem os prós e os contras, para a gente poder tirar o nosso juízo. Eu estarei lá justamente para poder receber essas informações e ter o meu juízo mais bem apurado. Ao mesmo tempo, o senhor representa o estado do Mato Grosso do Sul e é um estado muito fortemente ligado ao agro. Acha que essa também é uma discussão que a gente pode esclarecer mais lá? Como é que pode ser? O meu estado, ele é do agro, ele é muito ligado ao agro, mas ele tem um respeito ambiental a toda a prova. A você que não conhece Mato Grosso do Sul, eu quero te fazer o convite para conhecer. Conhecer a nossa capital, Campo Grande, que tem o maior aquário de água doce do mundo. Não é do Brasil nem da América Latina, é do mundo. Tem 300 mil espécies de peixes de água doce nesse aquário. Além disso, nós temos Bonito. Bonito é por 18 vezes seguida. Às vezes ganhar uma vez, beleza, ganhar 2 vezes é bicampeão, ganhar 3 vezes é tricampeão, vai ganhar 18 vezes seguidas. Bonito ganhou 18 vezes seguida como o melhor destino de ecoturismo do Brasil. E eu quero convidar você a conhecer o Mato Grosso do Sul. Última pergunta sobre a COP. O Senado vai mandar agora a subcomissão em agosto para fazer uma visita. Quais as expectativas? Como é que está essa negociação? Muito positiva. A gente sabe que a capital está com problemas para poder receber todo mundo. Estão lá fazendo esforços para poder ter até hotel em navios atracados que tem lá nos portos. A gente sabe que isso pode ser um problema, está tendo equacionado com a ajuda do governo federal e o governo estadual, mas o calor do povo paraense para receber todo mundo com carinho e com muito respeito vai superar qualquer problema que possa vir a ter. Senador, eu queria que a gente falasse um pouco do balanço do trabalho da Comissão de Relações Exteriores nesse primeiro semestre. Como é que você avalia o trabalho da comissão nesse primeiro semestre? Os dados falam por si só. Não tem nenhum nome de embaixador parado esperando para ser votado. Nós esgotamos tudo. Os acordos que lá estão prontos com relatoria entre países também já foram todos equacionados. A comissão teve um protagonismo importante nessa questão do conflito comercial global, promovemos discussões, fizemos ações para medidas preventivas em relação a isso. Antes disso acontecer, a gente levou experts no assunto para falar como que a gente tem que se vacinar caso tenha uma sobretarifa. Eu nem imaginaria que poderia ter, mas já pensando que poderia ter, levamos esse pessoal, fizemos esse debate, ou seja, a nossa comissão, com muito orgulho, cumpriu com o seu papel. Isso não é a tarefa do senador Nelsinho Trade. Os componentes dessa comissão são do mais alto nível, pessoas preparadas, pessoas que têm uma qualificação a toda a prova, que já participaram de outros cargos relevantes, como vice-presidente da República, governador de Estado, ministros de Estado, prefeitos. Então, a gente tem ali um caldo de cultura muito interessante à disposição do nosso país. Além da questão das indicações dos embaixadores, além da questão das tarifas comerciais, que outro ponto a gente poderia destacar no trabalho da comissão esse ano? Essa relação talvez com os conflitos internacionais? Sim, a gente teve também esse debate, não tem como não ter. Essa é uma comissão que ela funciona quinta-feira. E todos nós sabemos, aqui em Brasília, que quinta-feira é difícil de ter quórum, porque é terça e quarta que o cara fica aqui para a sessão, chega na quinta ele tem que ir para o estado dele. Mas a comissão prendeu, pelos temas que foi colocado para ser debatido, os senadores a sua participação. Além disso, a gente, de uma maneira inteligente, disponibilizamos a participação
pela via remota, fazendo com que sempre os quórums não fosse problema para a comissão, como antes sempre foi. Esse segundo semestre, em função dessa sobretarifa, desses conflitos bélicos, com certeza nós vamos ter muito mais trabalho, mas nós não temos medo de trabalho, não. Pode vir que nós vamos matar no peito. O senhor falou brevemente do segundo semestre. Eu queria encerrar a nossa entrevista perguntando o que esperar do trabalho da comissão agora no segundo semestre. A gente vai ter COP, a gente vai ter Parlamérica também e tem muito assunto para discutir, né, senador? Então, logo que eu entrei nessa comissão, o pessoal falou, vamos acordar a comissão, que não sei o quê. Rapaz, só que nós acordamos e botamos uma pilha de 220 nela. Não está sendo fácil dar conta de todos os problemas que estão chegando até nós. Mas eu tenho uma filosofia, até porque eu sou médico, problema existe para ser resolvido. Então, os problemas e os conflitos que aparecerem por lá, nós vamos procurar com altruísmo debater e resolver eles. Tem muita coisa a ser delimitada nesse horizonte do segundo semestre. E estamos preparados com o nosso colegiado para poder digerir isso. Senador Nelsinho Trade, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, por estar aqui conosco no Senado Notícias Especial para debater o quadro internacional e o papel do Brasil. Eu que agradeço, Henrique. Você realmente é uma pessoa que deixa a gente bem à vontade nas perguntas, nem viu o tempo passar. E aqui na Comissão de Relações Exteriores estamos prontos para poder interagir com você. Entre no nosso site do Senado, Comissão de Relações Exteriores, e venha participar conosco. As nossas sessões quase sempre são nas quintas-feiras, às 10 horas da manhã, com transmissão ao